O texto que lemos nessa noite, em Ageu capítulo 2, versículo 9, diz que a glória desse novo templo será maior do que a do primeiro templo, Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos. Ajuda-nos a entendermos essa palavra, Senhor, e muito mais do que somente entender com o nosso intelecto. Que ela seja uma palavra, Senhor, ó Pai, que nos traga, Senhor, uma palavra nessa noite de esperança, uma palavra de encorajamento, uma palavra, Senhor, de fé. Ó Pai, uma palavra que vai nos mostrar e nos apresentar, ó Pai, o que o Senhor ainda tem, ó Pai, preparado para a igreja do Senhor, ó Pai. Que possamos entender e compreender, ó Pai, estarmos prontos para esse mover do Senhor nas nossas vidas. Usa a minha vida nessa noite. Usa a nossa vida nesse lugar, Senhor. Que essa palavra encontre, ó Pai, o lugar nos corações desses que nos ouvem agora. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém e amém. Pode se assentar. Glória a Deus, tudo certo? Queridos irmãos, essa reflexão nessa noite, eu trago aos irmãos com muito temor no coração. Muito temor no coração. À medida que vão se passando os dias, que a gente está longe do convívio, desse estarmos juntos com os irmãos, nós entendemos que este lugar, a igreja, o templo, chamamos de templo, mas esse salão, ele é um lugar onde nós encontramos aqui, semanalmente, um lugar de encorajamento, um lugar de uma palavra para a tua vida, para que você continue vivendo a sua vida, entendendo que há uma esperança além daquilo que você está vivendo. Se tem experimentado situações difíceis na sua vida, a palavra de Deus chega para nós, nesses momentos de adoração, de cultuarmos, como uma palavra de esperança, de ânimo. E é assim que nós precisamos entender e devemos caminhar até o final, quando chegarmos no alvo, que todo mundo estamos caminhando para o mesmo alvo. Mas à medida que nós estamos distantes desse convívio presencial, sabemos que estamos próximos, assim, e mais próximos do que nunca, porque nós intensificamos, mesmo que online, as atividades da igreja, e hoje é possível, em qualquer dia da semana, você encontrar um grupo de irmãos online para orar, para compartilhar, para aprender a palavra, para experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. E isso é simples. Às vezes, da sua própria cama, você loga lá no seu celular, e você já imediatamente está numa sala, num grupo de irmãos, onde você tem a oportunidade ali de ser ministrado, de compartilhar, de orar junto com eles. Além dos grupos da igreja, que eu estou praticamente quase todos, tem grupos também de pastores que a gente se reúne semanalmente para conversarmos, para trocarmos uma ideia, para falarmos, chamamos de compartilhamento da missão. O que tem sido praticado nas igrejas da nossa denominação, como tem sido esses dias, mas o que às vezes nos deixa com um alerta ligado, são para que as muitas coisas que temos ouvido por aí afora, e sabemos que as redes sociais, elas tiveram um crescimento absurdo nesses dias, pela quantidade de pessoas que têm ministrado e trazendo palavras, muitas delas boas, muitas delas sim, que nos ensinam, que nos instruem, que nos encorajam também, mas algumas delas nós precisamos ter cautela, às vezes, no que ouvimos. E essa palavra nessa noite, ela veio num momento para mim, para o meu coração mesmo, ministrando na minha vida, porque às vezes nós ouvimos tanto falar desse tempo que está para chegar, e alguns dizem que esse tempo já chegou. Alguns dizem que o mover do Espírito Santo, o máximo, é esse que nós temos vivido. Como assim, queridos? Como assim entender isso? Alguns dizem por aí que já estamos nas últimas chuvas. E se eu entender, de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ver que não é muito bem assim. Como se a igreja já tivesse experimentado o derramamento do Espírito Santo na sua plenitude aqui. Eu preciso entender a palavra de Deus e olhar que, como se Jesus já pudesse, de imediato, vir e buscar a sua igreja nesse tempo. Nós precisamos entender algumas coisas, eu quero levar você nessa reflexão. Acredito que essa visão é uma visão pequena demais, diante da perspectiva e do mover de Deus que ainda está por vir,
que vai fazer com que a igreja nunca mais seja a mesma. Eu creio nesse tempo. E crer nesse tempo é crer também que nós temos um modelo de igreja, um modelo de mover, que aconteceu com a igreja na sua fundação, no início dela. E esse modelo de igreja, ele deve ser o nosso parâmetro para a igreja aqui nessa terra. E se nós olharmos para o modelo da igreja primitiva, quão perto ou quão longe nós estamos dela, nós precisamos entender que o texto que nós lemos nessa noite diz que a glória desse novo templo será maior do que a do primeiro. Eu não consigo entender aqueles que se contentam com moveres específicos de Deus. É óbvio que Deus se manifesta. O último culto que nós tivemos aqui presencial foi um derramar do Espírito aqui nesse lugar. Foi ou não foi? Quem estava aqui? Foi bênção de Deus. Mas aquilo ainda não é o mover do Espírito que está para vir até a igreja. E eu digo para você nessa noite que essa mensagem é uma mensagem profética e bíblica. Deus tem um mover para a igreja que nós não imaginamos ainda como será, mas será muito maior do que qualquer experiência que você já teve como igreja desde o início da sua conversão até o dia de hoje. Eu tenho a certeza disso. Sabe tudo que você já experimentou? As vigílias que você frequentou, os lugares que você foi, os cultos que eram um verdadeiro céu na terra. O novo mover de Deus para a igreja vai ser muito maior do que tudo isso que você já experimentou. Pastor, eu já experimentei coisas maravilhosas de Deus. O novo mover de Deus vai ser muito maior de tudo isso que você já experimentou. Amém, irmão? E algumas dessas afirmativas assim, também afirmações, às vezes elas são motivadas por uma preguiça espiritual. Como isso, pastor? Preguiça espiritual. Alguns cansaram de prosseguir para o alvo. Alguns estão cansados. E a gente vê mesmo esse espírito e essa fala comum em todas as pessoas que conversamos. As pessoas dizem, pastor, eu estou cansado desse modelo de culto. Eu estou cansado desses cultos online. E quando voltar à igreja, o senhor me avisa que eu volto. Temos ouvido muitas pessoas. Você já ouviu alguém falar isso? Não aguento mais culto online. Não aguento mais pregação. Já ouviu? E ainda mais os jovens. E é triste demais a gente entender isso. Jovem, você que me escuta aí pelas redes também. Vimos uma estatística apresentada recentemente agora, dessa pandemia, de um ano atrás, diz que 90% daqueles que eram fiéis, permaneceram fiéis, dos adultos, dos maduros na fé. Isso é uma estatística muito boa. Mas os jovens se perderam no meio do caminho. Porque o jovem fica o dia inteiro online nas suas aulas. E aí ele quer ir para a igreja, mas igreja online de novo? E ele não quer mais saber de igreja online de novo. E se afastaram mesmo. Né? E disseram lá para o pastor da Igreja Nazareno Central, falou assim, eu não quero mais saber, Cristiano Malto, eu não quero mais saber de culto online. Isso, irmãos, não é falar mal ou coisa parecida, mas as pessoas estão, às vezes, cansadas. Já cansaram de prosseguir para esse alvo. Algumas delas já se acamparam bem longe do alvo também, movidas ali por um comodismo. Agora, em suas casas, né, não quero dizer que os irmãos que nos acompanham agora estão em comodidade, não, mas vivemos um momento como igreja que é exatamente isso, nos leva para esse estado de comodismo. Quando nós temos que vir para a igreja, nós temos uma preparação prévia para estarmos aqui, é ou não é, irmãos? Você não se preparou para vir para cá? Você não escolheu a roupa que você ia colocar? Você não preparou, sabia o horário que você ia sair da sua casa? Você não cuidou de todos os detalhes para chegar até aqui? E no culto online, como que faz? Né? Você liga com o celular deitado na cama, às vezes você dorme. Né? O comodismo, às vezes, que nós temos vivido nesses dias, também é acampar longe do alvo. Às vezes nós
Aqui, dificilmente você vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. Assistir o culto e olhar outra coisa na TV, no celular, no WhatsApp, nas redes sociais. Aqui a sua concentração presencial está aqui na mensagem. Mas em casa você tem que lutar. Além de lutar para entender o que o pastor está dizendo, o que está sendo dito, cuidar com os outros atrativos que estão na tua casa. Às vezes é a fome que bate. Você acabou de comer, mas está com fome de novo. Às vezes é a sede. Às vezes é alguém que te chama nas redes sociais. Às vezes é um vizinho que está com a música muito alto. Às vezes são muitas outras coisas que te tiram do foco da atenção. O interessante é que alguns não estão nem acampados longe do alvo. Alguns ainda continuam até perambulando por aí, sem destino, buscando caminhos confortáveis e alternativos. Hoje, se eu não gostar da mensagem, e se você está me ouvindo aí pelo Facebook, se eu não estiver gostando da mensagem, é só você desligar e ligar para outra, eu não vou nem ficar sabendo. Hoje, se eu escuto uma mensagem na palavra de Deus, e o cara está pegando muito pesado, eu troco, eu desligo e eu coloco um dislike ainda na mensagem. Dificilmente isso aconteceria no culto presencial. Porque às vezes você está no culto presencial, você fala, aquela palavra veio para mim. A tua vontade às vezes é levantar e ir embora, mas você continua, fica lá, e chega no final da mensagem, você se derrama diante do Senhor e fala, obrigado, Jesus. Então, as facilidades desses novos tempos, às vezes têm tirado de nós esse pensamento de chegarmos no alvo mesmo. Alguns estão andando por estradas confortáveis, ouvindo aquilo que é confortável aos ouvidos. Aquilo que agrada. As pessoas estão andando por alguns caminhos e comentam, né, e às vezes se contentam com a glória do homem. E nem conseguem ali imaginar a glória que está por vir sobre a igreja. Olha, eu participei de um culto que foi uma bênção. Foi num drive, onde todo mundo buzinava aí, maravilha. Irmão, isso é uma pequena nuvem diante da grande nuvem que o Senhor tem para derramar sobre a igreja. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio nisso. E Deus está pacientemente trabalhando em um templo para si. Irmãos, as notícias não são boas. Eu não sou insensível para pensar assim. Todos os dias nós recebemos notícias de morte. 2 ou 3 por dia. Todos os dias. E se não é alguém da sua família, é alguém do seu convívio. Perdemos pessoas da nossa igreja. Todos os dias as notícias são más. Todos os dias chegam até nós. E eu vejo esse trabalhar paciente de Deus, preparando esse templo. Sabe quem é esse templo? Eu, você, nós. Esse templo de Deus, que somos nós. E nós estamos no meio da construção. E você sabe que quando você está em construção, algumas coisas acontecem, são inevitáveis no meio da construção. Entulho, poeira, barulho, sujeira. Não é nada bonito um prédio em construção. Pelo contrário, né, aqueles que têm um toque aí de limpeza ficam horrorizados. E nós, como templo de Deus, nós estamos em construção. A igreja está em construção. Esses tempos são tempos de Deus para nos reconstruir e para fazer de nós, no final dessa reforma e dessa reconstrução, templos melhores do que antes nós éramos. Se você está captando essa mensagem, se você está entendendo que depois que o templo, nós, estivermos prontos, reconstruídos, diante de toda essa reforma, eu poderia até, no final do culto, pegar essas fitinhas zebradas aí, e enrolar uma em cada um aqui de nós. E colocar aqui no peito, em construção. Porque é assim que a igreja está. E olha, depois que terminar essa construção,
Depois que nós entendemos que nós estaremos prontos, aí chega o texto de Ageu. E a glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Você está entendendo essa mensagem nessa noite? Você está entendendo? 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. E Paulo também afirmou lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 22, no qual vós também, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus, no Espírito que estará em nós e o mover de Deus em nós. Seja sincero, meus irmãos. Nós ainda como templos não estamos preparados para essa glória. Nós estamos ainda passando por este momento. Estamos ainda em construção. Há uma restauração em andamento no coração do homem. Há uma restauração em andamento na humanidade. E se você ainda não entendeu o que Deus está querendo falar para o homem, para o ser humano nesses tempos, eis aí a palavra para o homem. O homem precisa acordar nesses tempos e entender que ele está em reconstrução. E entender que aquele que está nos edificando, ele quer somente a nossa atenção para aquele que está nos reedificando como igreja. Nós não podemos estar com a nossa obra parada por falta de recursos. Nós não podemos estar com os recursos destinados à obra que Deus tem feito na nossa vida, desviados para as outras coisas. Os recursos para obras de Deus devem ser empregados na reconstrução do templo que nós somos. Aleluia, irmão. Muitos de nós têm desviado as atenções dessa reconstrução, e aí se torna uma obra incompleta, inacabada e obstruída. Nós precisamos quebrar nessa noite tudo aquilo que deixa com que a obra do Senhor nas nossas vidas seja incompleta, seja inacabada e seja obstruída em nome de Jesus. Esses tempos são os tempos que o Senhor está nos proporcionando a experimentar e a viver e a poder testemunhar. Olha só, queridos. Claudinho, você é um sobrevivente, cara. Eu sou um sobrevivente. A Renata é uma sobrevivente. Quem mais pegou Covid aqui, a gente não sabe. Val, sobrevivente. Cauã, sobrevivente. Somos Rosana, sobreviventes. Parecia que o templo deu uma estremecida, mas Deus nos deu a oportunidade de reconstruirmos o templo, de refincarmos novamente as estacas e estarmos em pé, firmes, prontos para esse novo mover de Deus que se aproxima. Amém, irmãos? O mover de Deus se aproxima à igreja. Temos que nos preparar para isso. E qual que é a nossa condição atual? Sabemos que a nação de Israel ali são os modelos e sombras das coisas que estarão por vir à igreja. E passaram 70 anos ali no cativeiro babilônico, ficaram ali. E depois disso voltaram para a sua terra. A restauração havia começado, reconstruir o templo, os muros. Havia um ânimo total, geral na nação naquele momento. No começo foi um entusiasmo geral, dedicação, trabalho árduo. E à medida que o entusiasmo deles foi diminuindo, as pessoas perderam a motivação. 16 anos depois ainda, o templo não estava terminado. A reverência havia acabado. E por causa do envolvimento deles com os próprios negócios deles, é que Deus não era mais considerado importante a reconstrução desse templo, e ela ficou em segundo plano. Com o passar do tempo da pandemia, com o passar desse tempo em que nós estamos distantes uns dos outros, os templos fechados, nós tendo que nos relacionar pela internet, muitos de nós, num primeiro momento, falávamos: aleluia, a igreja não vai parar, a igreja está continuando, glória a Deus, estamos rompendo, eu estou pregando para pessoas fora do Brasil, com o auxílio da internet, etc. Mas à medida que esse tempo vai se alongando,
as pessoas vão se esquecendo, e o entusiasmo vai ficando de lado, e já a reconstrução do templo não é mais prioridade, a morada de Deus já não é mais prioridade, porque a prioridade se torna as outras coisas. Pastor, eu preciso sustentar a minha casa, eu estou sem trabalho, eu preciso cuidar das minhas coisas, e depois, quando essa pandemia passar, eu volto para a igreja, eu reconstruo o templo. A Bíblia nos mostra que demorou muito tempo. E aí, para despertar as pessoas, Deus levanta Ageu, o profeta Ageu, que confronta com o povo com uma pergunta, em Ageu capítulo 1, versículo 4. Olha aí, Ageu capítulo 1, versículo 4. Ageu 1, 4. Olha o que diz: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Olha o que o profeta diz para a nação de Israel: acaso é tempo de vocês se preocuparem com outras coisas, enquanto esse templo aqui está em ruínas diante de Deus? Essa é a pergunta do profeta para o povo. E aí, Deus explica o motivo dessa insatisfação, continuando no mesmo capítulo, no versículo 9. Diz assim no versículo 9: vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos: porque meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. O meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre para a sua própria casa. Irmãos, é chegado um tempo onde o Senhor quer restaurar os templos do Senhor. Aqueles que estão em ruínas por conta desse distanciamento, desse afastamento, é tempo da igreja chegar diante do Senhor agora, é tempo da igreja se apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, reconstrói aquilo que foi destruído, Senhor. Ó Pai, Senhor, coloca novamente as estacas no lugar onde devem estar, Senhor. Eu quero estar reconstruído nessa hora, para viver um novo mover de Deus, que essa seja a minha prioridade e não as outras coisas, Senhor. É difícil no meio da construção, é difícil no meio de tantas notícias ruins, poeira para todo lado, escombros para todo lado. Você já viu uma cidade destruída pela guerra por bombas, como ela é feia? Não há beleza na reconstrução, não há beleza em obra nenhuma. Primeiro precisa se quebrar tudo e se fazer tudo novamente. E aí nós nos lembramos do cântico que nós cantávamos: quebra a minha vida, Senhor, e faz ela de novo, para eu ser um vaso novo, Senhor, na Tua presença. Foi necessário esse tempo. Tem uma mensagem minha lá, de abril de 2020. A quarentena é necessária. Imagina você como estaríamos vivendo nos dias de hoje, se não tivéssemos dado essa pausa para essa reconstrução. Estaríamos assim, como o próprio Ageu disse, cuidando dos nossos interesses e vivendo na conveniência que nos cabia viver. Sempre que a busca é por bênçãos, em lugar de buscar ao Senhor, Ele retira, Ele reterá, a fim de que clamemos a Ele novamente. Estávamos vivendo assim, não estávamos? O mundo vivia assim. As perspectivas econômicas também eram assim. E aí Deus, com um estalar de dedos, dá um recado para a humanidade. A palavra de Deus nessa noite para você é essa: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Aleluia! Estamos em tempo de restauração, meus irmãos. Atos capítulo 3, versículo 21. Atos capítulo 3, versículo 21. Eu creio nesse tempo de restauração. Atos 3, 21. Diz assim a palavra de Deus: ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade.
Jesus não voltará, meus irmãos, antes da restauração de todas as coisas. O santo templo será consertado, será restaurado para a glória de Deus mais uma vez. Amém, queridos? Mas às vezes nós nos comportamos como Israel, como nós vimos aqui. Muitos sofreram golpes terríveis nas suas finanças. Empresas fecharam, comércios fecharam, pessoas estão desempregadas. E ainda a dedicação de muitos nesses tempos tem sido a obtenção de sucesso pessoal, para desfrutarmos às vezes de conforto e de segurança. Aonde está a minha honra? É a pergunta de Deus, que Ele nos faz nessa noite. Aí Deus levanta um outro profeta, Malaquias, que vive um século após Ageu, e durante esse período de restauração mesmo de Israel, lá em Malaquias capítulo 1, abre lá comigo, Malaquias capítulo 1, e isso ontem me impactou tremendamente nessa reflexão, e se você costuma dar uma olhada nos status e me tem aí no WhatsApp, você vai ver que eu fiz uma reflexão ontem a respeito desse texto de Malaquias capítulo 1, lá no meu status do WhatsApp. E diz assim, Malaquias capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8. Malaquias 1, de 6 a 8, diz assim: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntarão, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o altar. E ainda perguntam, em quem te havíamos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo e doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos exércitos. Olha o que Malaquias está dizendo para o povo ali. Oferecem o que vocês estão oferecendo para Deus, aos governadores, aos prefeitos, às autoridades aqui dessa terra. E a reflexão que eu faço enquanto templo do Senhor nessa noite é essa. Se nós trabalhássemos para os nossos empregadores, da mesma maneira como muitos servem a Deus, nós não chegaríamos empregados até o final da semana. Concorda comigo ou não? Isso veio como uma flecha no meu coração, irmão. E eu me cobro muito mesmo. Não porque eu sou o pastor da igreja, mas será que eu tenho feito de verdade o que é para ser feito? Será que eu tenho acessado as pessoas que precisam ser acessadas? Será que eu tenho trabalhado com o mesmo empenho que eu me coloco a trabalhar para o governo do estado de São Paulo? Que eu me coloco a trabalhar para os meus empregadores? Será que é isso que eu tenho feito como templo? Trabalhando nessa reconstrução também de outros templos, de outras pessoas? É essa reflexão que Malaquias traz aqui. E como nós vamos ver o nível de honra que nós damos a Deus? Culto online eu não gosto. Presencial é perigoso. Irmão, vamos criar uma terceira modalidade para você. Se online eu não gosto, presencial é perigoso, eu não sei. Não sei se existe um outro modelo. Não sei. Mas é o que nós temos visto. Quando voltar presencial, eu volto também. Alguns dizem que as igrejas não investem em missão. Que a igreja não compra equipamentos novos. Que a igreja não instala luzes e máquinas de fumaça, e som, e etc, etc. Que a igreja não tem estrutura, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. Que não investe nos missionários, que não auxilia os missionários que estão no campo. Muitos dizem por aí isso aí. Que absurdo, a igreja serviria para isso. Para que dízimo e oferta se não faz nada por ninguém? Mas esses que às vezes falam isso, não são nem aqueles que contribuem. Infelizmente. Que nível de honra? Aonde está a honra do Senhor? Pastor, não sei, mas... Não sei.
Será mesmo que você quer vir para a igreja para fazer vigília? A oração está muito cedo, Ana Cláudia. Põe mais tarde. Eu queria ver se a gente tivesse ainda com aquele projeto 6 horas da manhã. Migrou para as 9, voltou para as 8h30, mas a oração de terça-feira era 6 horas da manhã. Né? Sempre a gente vai achar assim, pastor, faz um culto só de domingo de manhã. E a gente fica livre domingo todo para fazer as outras coisas. Irmãos, estou jogando aqui. A igreja é muito longe. É perigoso na igreja. Mas está no shopping. Está no mercado. Desculpa, irmão. É uma observação que eu faço enquanto filho de Deus. E eu também me incluo nela. Se ela chegou em primeiro em mim, é porque algumas coisas eu preciso ajustar. Eu preciso ajustar na minha vida. E olha, irmãos, nós vamos ver o panorama aqui para finalizar daqui a pouco. O panorama da igreja, que é a igreja primitiva, que é a igreja nos primeiros tempos. Nós vamos achar um monte de desculpa aqui. Um monte de dificuldades. Muitos líderes ali estão se desdobrando dentro da igreja para pensar em estratégias e pensamentos novos, da maneira como trazer esses jovens para o online, como trazer o povo para estudar a Bíblia, como trazer o povo para orar. Eu não fiquei careca ainda porque eu não tenho a genética, acho. Porque eu vi que tem um monte de cabelinho branco aparecendo aqui já. De tanto que a gente fica, a Renata sabe disso, a Thalita sabe, quem convive de perto comigo sabe que eu fico pilhado. Às vezes eu fico indignado e no meu quarto lá eu digo, Senhor, como pode, Senhor? Me ajuda, Senhor. O peso nas costas dos pastores que não conseguem pagar os aluguéis das suas igrejas. O peso nas costas dos pastores que não têm condições de ter uma internet decente na igreja. Que não conseguem transmitir como as outras igrejas grandes transmitem, com 3, 4, 5 câmeras, programa de televisão. Estamos atrás. Imagina esses pastores como da nossa igreja, que é uma igreja que tem 100 membros. A estrutura depende dos irmãos, da boa vontade, sendo transmitida hoje, por causa da boa vontade da irmã Rosana. Todos os cultos sendo pregados da casa do Samuel, da minha casa, da casa da Ana Cláudia, das nossas casas. Estamos usando as estruturas que nós temos, que são amadoras. E temos nos desdobrado, temos no YouTube, se você não sabe disso, você olha lá no YouTube. Temos no YouTube lá quase 200 mensagens. Um canal que tem 300 assinantes ali. 300 seguidores, 310 seguidores. Nós temos 200 mensagens. Já nós vamos ter uma mensagem para cada seguidor, se não aumentar a quantidade de seguidor. Uma para cada um. Faz essa conta para você ver. Em 12 meses, quantas mensagens a gente não pregou? Faz a conta. Quantas mensagens por mês a gente prega? Quantas mensagens a gente coloca à disposição nas redes sociais? Mas o que eu estou dizendo para vocês é que muitos estão se desdobrando, estão aprendendo, estão errando, mas estão fazendo a vontade do Senhor para a vida deles. Amém, irmãos? É assim que nós estamos fazendo. E muitas vezes nós não conseguimos atender a todos. Muitas vezes nós não conseguimos chegar a todos. Nós precisamos despertar. E Deus explica essa turbulência no próprio Ageu que nós lemos, capítulo 1, versículo 9 e 10. E aí eu volto aqui dizer para vocês aonde estão os verdadeiros pregadores. Malaquias e Ageu aqui foram verdadeiros profetas. E mudaram ali o coração de Israel. Em Ageu, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Zadok, o sumo sacerdote e todo o remanescente do povo entenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, aos quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que lhes dissesse, e o povo temeu diante do Senhor.
O povo temeu diante do Senhor. Diz a palavra de Deus que a reverência foi restaurada. E agora o foco era no templo. Quanto mais tememos a Deus, sempre colocaremos os seus interesses na frente dos nossos desejos. Vou repetir isso para você. Quanto mais nós tememos a Deus, sempre colocaremos os interesses de Deus acima dos nossos desejos. Amém, irmãos? Eu lembrei quando eu estava fazendo essa mensagem, Marcelão, da sua pergunta na aula. Pastor, será que as pessoas não estão dando mais importância às outras coisas do que ao Senhor, do que a Deus? Eu lembrei quando eu estava fazendo essa mensagem, das suas palavras. É uma reflexão que nós fazemos mesmo, Marcelo. Se os pregadores que pensam assim, e que agem dessa maneira, como Ageu e Malaquias, estão muito longe de ter a popularidade. Muito longe. Não que eu busque ela, de maneira nenhuma. Aqueles que falam e pregam contra o pecado, contra aquilo que o povo precisa se voltar e se arrepender, não são populares. Não estou criticando os que são populares, mas eu estou dizendo para você das facilidades dos dias de hoje. Falar aquilo que o povo quer ouvir é diferente de falar aquilo que Deus mandou falar. Amém, irmãos? Se Deus mandou falar, quem sou eu para reter aquilo que Deus mandou falar? A palavra de Deus, irmãos, as palavras de Deus e as palavras que Deus me dá, eu as peço às vezes em oração, em clamor, e falo: Senhor, me mostra o que o teu povo precisa ouvir. Mostra, Senhor. Me mostra, Senhor. O que mais tem sucesso hoje na mídia, se você olhar, são os títulos, às vezes, dos livros, das mensagens. E você, não sei se você sabe, estuda um pouquinho do YouTube para você entender. Os vídeos no YouTube que tem mais recomendação são os vídeos que começam assim, ó. Passos, por exemplo, 10 passos para tal coisa. 10 dicas para tal negócio. As propagandas do YouTube estão assim hoje. Olha só, eu descobri o sucesso. Eu sou bem-sucedido. E se você quiser saber como eu fiz para chegar até onde eu cheguei, eu estou disponibilizando para vocês um curso online com 10 encontros gratuitos, aonde eu vou dar para você todas as dicas de como eu consegui chegar ao sucesso pleno. É assim ou não é? É só você clicar em qualquer vídeo que você vai receber isso. Não mude, não pule esse anúncio. Não pule esse anúncio, porque eu vou dar a dica definitiva para você ter sucesso na tua vida. Irmãos, infelizmente, no mundo secular é assim, e na igreja também tem sido. Eu vou dar os 10 passos para você ser bem-sucedido, etc e tal. Isso vende. Isso tem seguidores. Isso arrebanha multidões. Isso é atrativo. Quem não gosta de receber palavras assim? Mas olha que interessante, isso me deixou alerta. Jeremias capítulo 5, eu quero que você abra aí comigo. Olha essa palavra, irmão. Jeremias capítulo 5. Eu não sei se ela vai deixar você tão impactado como me deixou, mas eu quero que ela, pelo menos, mexa com sua cabeça. Jeremias capítulo 5, versículo 30 e versículo 31. Jeremias 5, 30 e 31 diz assim, presta atenção. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que o meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Irmãos, eu fiquei abismado com isso. Olha o que está dizendo. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes estão de mão dadas com ele. E o meu povo deseja isso. As pessoas gostam disso.
As pessoas estão dando ouvidos a isso, e estão esperando esse mover de Deus com o templo destruído. Como que pode ser aplicada a palavra de Deus, que a glória do segundo templo será maior que do primeiro? Sendo que estão seguindo falsidade, profetadas por aí afora. Alguns conceitos se infiltram às vezes nos corações das pessoas, dos filhos de Deus. E alguns dizem por aí, há um estilo de vida esperando por você, aonde você vai reinar e dominar. Olhem as profecias pessoais, irmãos, do Novo Testamento. A maioria das profecias pessoais do Novo Testamento, ela fala de cadeias, ela fala de tribulação, elas falam de morte, e as mortes que aguardavam os que queriam glorificar a Deus. Se você ler em João, capítulo 21, fala isso. Se você ler em Atos, capítulo 20, se você em Atos, capítulo 21, você vai ver isso. Mas o texto de Jeremias diz que o povo gosta que seja assim. Vamos considerar o primeiro templo. Ageu 2:3, a gente viu? Vai lá para Ageu 2:3, diz assim, ó. Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou que esse templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Como que vocês o veem agora? A pergunta é, quantos de nós lembra da igreja, da primeira igreja da glória? Como podemos nos comparar a ela? Como podemos comparar nós como templos de Deus à primeira igreja? Olha só, meu irmão, lá em Atos, no capítulo 2, se você olhar o panorama de Atos 2, 3, 4, 5, até o capítulo 6, e depois no capítulo 7, com o apedrejamento e a morte de Estevão, você vai ouvir e olhar e entender como que é o panorama dessa igreja que nasce ali, no meio do mover do Espírito de Deus, e a palavra de Deus dizendo assim que a glória desses novos tempos será maior do que essa primeira glória. Entende uma coisa, querido? Lá no início, quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse para os seus discípulos, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos com o Espírito Santo. Pedro reúne os 120 ali no início e diz para eles, vamos fazer como Deus nos mandou, como Jesus nos mandou. E eles estavam ali orando, a Bíblia fala que eles estavam perseverando, unânimes em oração, unidos, orando, buscando a face de Deus, estudando a palavra de Deus. E diz que veio um mover do Espírito Santo de Deus sobre aqueles que estavam reunidos. E ali desce o Pentecoste sobre a vida deles. E aí tudo muda na vida deles. Presta atenção na capacitação que Deus deu àqueles homens. E o que nós vemos em Atos, no capítulo 2, está muito longe do que nós vemos hoje sendo pregado por aí. Muito longe, queridos irmãos, muito longe. Censura total. Vai comigo para Atos. Olha só a narrativa desse período que acontece. Desce o Espírito Santo no capítulo 2. E aí Pedro, no versículo 14, prepara a sua primeira pregação. E depois da sua primeira pregação de Pedro, quantas pessoas ali se convertem e recebem ao Senhor? 3.000. Olha qual é o teor da mensagem de Pedro. Israelitas, versículo 22. Escutem o que eu vou dizer. Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês, por meio deles, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado, a presciência de Deus, vocês mataram, crucificaram por meio de homens maus, porque Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela, porque Davi fala a respeito deles dizendo, porque esta está à minha direita, para que não seja abalado. Por isso meu coração se alegra, a minha língua exulta, e além disto também a minha própria carne repousará na esperança. Olha o versículo 36, a conclusão da mensagem de Pedro. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. E sabe o que essa mensagem fez com eles? Olha o versículo 37. E quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram Pedro e os demais apóstolos, que faremos, pois, irmãos? Olha o teor da palavra de Pedro. Não é assim, você vai ser bem sucedido, você vai ter isso,
você vai ter aquilo. Deus te chamou para ser um grande empresário, uma grande pessoa, influente, etc. Não, olha o teor da mensagem de Pedro. Primeira mensagem: arrependam-se a cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus. Arrependam-se. A palavra da primeira igreja, a mensagem da primeira igreja era uma mensagem de arrependimento. Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus. Depois Pedro sai dali, e aí aparece ali como viviam os convertidos. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E no capítulo 3, Pedro e João vão para o templo, e encontram na porta do templo, chamada Formosa, um coxo. E ali eles oram por aquele coxo, estendem suas mãos, e aquele homem é curado. E ali causa um alvoroço tremendo na porta do templo e no templo. A palavra de Deus em Atos mesmo, depois você ler na sua casa, vai ver que este homem que foi curado, ele tinha 40 anos. Ou seja, quanto tempo este homem estava sentado nessa porta? Desde a sua infância, acredito. Todos da região o conheciam, sabiam que ele era coxo, sabiam que ele estava todos os dias de culto ali pedindo dinheiro. E aí entram dois homens, impactados pela presença do Espírito Santo de Deus, e vão até ali: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. Quando eles entram dentro do templo, todos ficaram perplexos com essa atitude de Pedro. Mas ali estavam os escribas, os fariseus, que os interrogavam: o que é isso que esses caras estão fazendo? E a pregação de Pedro dentro do templo acontece. E aí Pedro e João foram presos. Nessa primeira prisão, capítulo 4 agora de Atos. E disseram para eles o seguinte: vocês estão proibidos de falar sobre Jesus. Sabe o que eles disseram? Quem diz para vocês que a gente tem que obedecer a homens? Nós vamos obedecer o Senhor. E olha a progressão da vida desses homens ainda. Continuaram a pregação, continuaram cheios do Espírito Santo, continuaram ali pregando. Olha no versículo 5. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote, colocando o apóstolo diante dele: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E aí Pedro dá outra lambada nesses caras aqui. E aí sabe o que acontece com eles? Versículo 13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles estavam e tinham estado com Jesus. Versículo 22 agora. Os dois foram soltos. E sabe o que eles continuaram fazendo? Continuaram orando. Continuaram buscando. Continuaram pregando. Continuaram pregando contra o pecado. Continuaram combatendo o pecado. E olha o versículo 29 do capítulo 4. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazerem curas, sinais, prodígios, por meio do nome do teu servo Jesus. E olha o versículo 31, depois da oração. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. A comunidade cristã continuava ali. Aí entra um episódio do capítulo 5 de Atos, de Ananias e Safira, que foram fulminados ali por mentirem, diante de toda a comunidade. Os dois enterrados um ao lado do outro. E olha que os sinais, os prodígios continuavam acontecendo. E aí o próximo, no capítulo 5, versículo 17, mostra novamente a perseguição dos apóstolos. Foram perseguidos de novo. E continuavam pregando, dizendo que nós não vamos parar de pregar. Nós não vamos parar de levar essa mensagem. E olha o que acontecia com aqueles que ouviam essa mensagem que combatia o pecado. Versículo 33 de Atos capítulo 5. Diz assim, ó: eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. A verdade dói. Como é possível uma pregação que combate o pecado e as mentiras ser popular? A pregação não é popular, irmão. Nunca foi.
combater o pecado através da palavra de Deus causa isso nas pessoas. Olha o que está sendo dito aí. Depois foram levados de novo para o Sinédrio. E aí depois aparece Estevão diante do Sinédrio e faz a sua defesa. Eu até indico para você ler o capítulo 7 de Atos inteiro. É lindo. O Estevão faz a sua defesa diante do Sinédrio, contando a história desde Abraão até Jesus. Olha, Abraão passa por Moisés, depois passa pelo povo, pelos líderes tribais, tudo que aconteceu com a igreja, todas as perseguições, aí fala de José, e aí vai, até terminar em Jesus. E sabe o que acontece quando ele termina a sua defesa? Olha o versículo 54 do capítulo 7. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra eles. E sabe qual foi o fim dele? Foi morto. Foi apedrejado. E as suas últimas palavras foram essas. Versículo 60. Então, ajoelhou-se e gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa desse pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Agora, irmãos, a palavra de Deus continuava crescendo. Diz aí, no meio desse caminho também, que as pessoas levavam os coxos, os aleijados, e as ruas todas da cidade ficavam tomadas. E não era só a rua da igreja, as ruas circunvizinhas também, todas tomadas. E a Bíblia diz que nesse mover do Espírito que a igreja estava vivendo, todos saíam dali curados. Todos eram curados. Eu não sei se você entendeu o texto que nós lemos de Ageu. Olha o que eu vou dizer para você. A glória do segundo templo será maior do que a glória do primeiro templo. Você acha que nós já chegamos nesse estágio, queridos? Você acha que nós chegamos nele? Quanto mais passarmos desse estágio, é preciso que a igreja acorde. É preciso que a igreja se renove agora. Seja sincero, irmãos. Tinha internet? Tinha TV? Tinha rádio? Tinha panfletinho que a gente entregava, que hoje nem tem mais, né? Panfletinho no semáforo. Tinha panfletinho. Mas tinha o Espírito Santo de Deus, irmãos. Qualquer estratégia que a gente usar sem o Espírito Santo de Deus, não é nada. Qualquer estratégia que a gente pensar. Primeiro o Espírito de Deus. Primeira prioridade é Deus. E depois Deus dá as estratégias para a gente. Vamos comparar com isso agora e terminar. Nem se compara, irmãos. Nós temos mais recursos. Muito mais recursos. Mas nós precisamos ter todos esses recursos também e termos mais da fonte. Porque eles não tinham nenhum recurso, mas tinham muito da fonte. Que a igreja seja equipada não com recursos, mas com a fonte. Aleluia! Que a igreja seja equipada com a fonte. E essa fonte, a palavra de Deus diz que ela não tem fim. Ela não se esgota. Ela não tem fim. Não sou contra os recursos da internet. Estamos na internet. Não sou contra os recursos de TV, rádio, livros, etc. Mas, se não recebemos o sopro da vida, da fonte, nós vamos ser ineficientes como igreja. Deus é a fonte de todos os recursos. Amém, irmãos? Se nos acharmos como igreja, que já vivemos tudo que nos cabe viver, nós não vamos ter a expectativa e o desejo de ir além. Irmãos, eu quero te convidar nessa noite para ir além. Eu quero te convidar para ir além. Se você aceita ir além nesse pensamento, nessa reflexão e numa retomada da tua vida, da reconstrução do templo, eu quero te convidar nessa noite a dizer amém junto comigo. Amém? Vou pedir que você se coloque em pé em nome de Jesus. Ageu capítulo 2, versículo 9 diz que a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Entendemos aqui que a glória revelada excederá a glória exibida no livro de Atos. Excederá, vai ser maior do que isso. Isaías no capítulo 30 fala como o povo de Deus procuraria se fortalecer no Egito, que é o mundo.
Eles se fortaleciam, muitos deles, nos ídolos fabricados pelo próprio mundo. Então Deus teria que levar o povo através da adversidade, da aflição, para que eles fossem purificados. Eu creio num tempo de purificação da igreja. Eu creio num tempo de renovo e de reconstrução dos templos em nome de Jesus. E nesse processo, irmãos, eles deixaram de lado os seus ídolos. E eles voltaram seus corações novamente para Deus. E quando isso acontecer, irmão, quando isso acontecer, Isaías capítulo 30, versículo 23 diz assim: então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente. Deus vai derramar chuva sobre a semente da igreja. E sabe o que acontece quando cai chuva sobre a semente? Cresce, frutifica e dá bons frutos. Amém, queridos? A última chuva da glória de Deus vai trazer esse refrigério. Não apenas para o povo de Deus, irmãos, mas também aqueles que estão o cercando e cercando o povo de Deus. Esse avivamento, irmãos, ele não vai afetar a igreja. Ele vai afetar uma região. Ele vai afetar uma cidade. Ele vai afetar um país. Ele vai afetar o mundo. A glória do segundo templo será maior do que a do primeiro. Aleluia! Glória a Deus! Onde estávamos e onde estamos? Onde nós estávamos e onde nós estamos? Se onde nós estávamos não é para onde nós estamos indo, que a gente faça agora o recalcular dessa rota e olhar para frente e ansiar pela glória de Deus que está por vir. Deus está preparando um caminho para nós, irmãos. Deus está preparando um caminho para a igreja. Esteja pronto para andar nesse caminho. Esteja pronto para o derramar de Deus sobre a tua vida. Amém? Eu quero encerrar aqui para os nossos irmãos que estão online, agradecendo a vocês pelo tempo que estiveram aqui conosco. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês sejam também frutíferos. E creio nessa palavra. Creio nessa palavra. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E nós que estamos aqui presencialmente, vamos orar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos.